muitos anos eu aprendi a tocar essa música. Um grande amigo meu que compôs essa música, e ela fala da presença de Jesus. Ela é tão suave, ela é tão assim sutil e ela é tão forte ao mesmo tempo. Ele deu o nome dessa música Irmão Fraternidade, que na verdade fala de Jesus na nossa vida. No número 109. Invadiu meu coração, transformou a minha vida e passou por mim. O importante é que sentia que um mundo de mãos dadas e junto de ti eu seguia, tão presente quanto ar, cadente quanto a luz. Eu simplesmente sentia, ó estrela de tantas pontas, ó cores da luz do dia, esperança viva no espelho, nova força a cada dia, ó sorriso infinito dos céus, ó amigo de outros dias. Meus pés estão no chão para as glórias do fim do dia, a luz, a paz, o amor do Mestre, irmão fraternidade, irmão fraternidade, ó estrela de tantas pontas, ó cores da luz do dia, esperança vivaz no espelho, nova força a cada dia, ó sorriso infinito dos céus, ó amigo de outros dias. Meus pés estão no chão para as glórias do fim do dia, a luz, a paz, o amor do Mestre, irmão fraternidade, irmão fraternidade. Laís, acho que você lembra dessa música? É antiga, né? É a música da época da nossa cidade. Vamos à música 105. Acalme meu coração. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro a paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha mente é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que vence o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixe as ondas minha fé diminuir.
respirar é o mesmo que morrer. Por não te adorar, és meu oxigênio. Senhor, sem tua presença, minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço ressonando, mas é te adorando que venço uma aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Se precisar, você pode. Se precisar, a gente vai. Música 104, Santa Casa Santa. Nesta casa eu me encontrei, entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do amor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitas e muitos passes, distanciadas na paciência, peguei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o Evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, peguei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar, atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, erguei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso eu canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, erguei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores,
valores transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Mais uma, será que dá? Não. Quanta luz. Não, passou rápido. Neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Quanta luz. Este ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz. Quando assim cresce, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Rivonete. Sejam todos muito bem-vindos, todos que nos acompanham. Então, nesse instante, rogamos a Jesus que esteja entre nós, nos ajudando a compreender as leis divinas e a ter mais maturidade espiritual. Então, vamos fechando os nossos olhos, procurando encher o nosso coração de um sentimento mais profundo, um sentimento de gratidão, de alegria, por estarmos aqui comungando esse pão divino. E é neste momento que nós nos lembramos do nosso amigo espiritual, nosso anjo guardião, este benfeitor amigo, que procuramos sentir a sua presença e emanar para esses irmãos toda a nossa gratidão, todo o nosso amor, pela sua dedicação, pelo seu amparo e proteção constante.
e abraçados a estes irmãos queridos, vislumbramos a figura luminosa de Maria de Nazaré, nossa mãe querida, que também se apresenta entre nós. Reverenciamos todo o seu amor, a sua bondade conosco, pedindo à Mãe Divina que nos ensine a amar, a compreender. E mergulhados neste amor de Maria, nos apresentamos diante de Jesus. Querido amigo, aqui estamos, reverenciando a tua presença em nossas vidas, o teu evangelho de luz que estamos conhecendo um pouco mais nesta encarnação. Querido amigo, guia os nossos passos, eleva os nossos horizontes, para que possamos compreender toda a tua sabedoria e todo o amor do nosso Pai. Receba o nosso amor e nos apresenta, nos leva diante do Criador e diante do Pai Celeste, que está em nós e em todos os lugares. Nós agradecemos por todas as bênçãos da nossa vida, por tudo aquilo que nos faz crescer, evoluir e nos fortalecer. E ao Pai Celeste, nós dizemos a prece ensinada por Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Então, com base na mensagem número 8, Obreiros Atentos, do livro Fonte Viva, que é a partir de um versículo de Tiago, no capítulo 1, versículo 25, em que ele diz: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado em seus feitos. Ou seja, quando nós ouvimos os ensinamentos do Evangelho, aprendemos e procuramos colocar em prática, nós seremos bem-aventurados, ou seja, estaremos mais felizes nas nossas ações. Ao contrário, quando nós ouvimos e esquecemos, não colocamos em prática no nosso dia a dia. Então, Tiago chama atenção para isso, para a prática das leis divinas que estão no Evangelho do Cristo. E Emmanuel vai tecendo o seguinte comentário: o discípulo da Boa Nova, que realmente comunga com o Mestre, antes de tudo, compreende as obrigações que lhe estão afetas e rende sincero culto à lei de liberdade, ciente de que ele mesmo recolherá nas leiras do mundo o que houver semeado. Sabe que o juiz dará conta do tribunal, que o administrador responderá pela mordomia
e que o servo se fará responsabilizado pelo trabalho que lhe foi conferido. Cada um vai responder pela sua parte. E respeitando cada tarefeiro do progresso e da ordem, da luz e do bem, no lugar que lhe é próprio, persevera no aproveitamento das possibilidades que recebeu da providência divina, atencioso para com as lições da verdade e aplicado às boas obras, de que se sente encarregado pelos poderes superiores da terra. Todos nós, onde nós estamos, temos as nossas tarefas, temos os nossos encargos. Caracterizando-se por semelhante atitude, o colaborador do Cristo, seja estadista ou varredor, está integrado com o dever que lhe cabe, na posição de agir e servir, tão naturalmente quanto comunga com o oxigênio no ato de respirar. Se dirige, não espera que outros lhe recordem os empreendimentos que lhe competem. Se obedece, não reclama instruções reiteradas, quanto às atribuições que lhe são deferidas na disposição regimental dos trabalhos de qualquer natureza. Não exige que o governo do seu distrito lhe mande adubar a horta, nem aguarda decretos para instruir-se ou melhorar-se. Ou seja, ele age, ele tem atitude, não fica esperando, né? Fortalecendo a sua própria liberdade de aprender, aprimorar-se e ajudar a todos, através da inteira consagração aos nobres deveres que o mundo lhe confere, faz-se bem-aventurado em todas as suas ações, que passam a produzir vantagens substanciais na prosperidade e elevação da vida comum. Ele evolui com as suas tarefas. Semelhante seguidor do Evangelho, de aprendiz do Mestre, passa à categoria dos obreiros atentos, penetrando em glorioso silêncio nas reservas sublimes de celeste apostolado. Então nós vamos ilustrar um pouco essa mensagem de hoje. Existe um livro chamado Voltei, psicografado por Chico Xavier, foi ditado pelo irmão Jacob. O irmão Jacob é o pseudônimo. Ele foi Frederico Fegnon. Ele foi vice-presidente da Federação Espírita do Rio de Janeiro, um espírita muito atuante e um homem de posses. Ele foi dono de uma gravadora, conheceu muitos artistas, muitos músicos, chegou a doar um imóvel para o retiro dos artistas, para quando envelhecesse tivessem um lugar para ficar. E como espírita atuante, e como todos nós, chegou o dia da passagem. No livro Voltei, ele vai relatando todo o processo de desencarne, o desligamento do espírito do corpo, como eles foram sendo recolhidos, reunidos para ir para a esfera espiritual e tudo que ele foi aprendendo lá. Eu trouxe aqui apenas uma passagem muito impactante, não sei se para vocês, mas para mim é muito impactante, e que nos traz essa ideia do que é um obreiro atento, no caso, uma obreira atenta. Ele foi recebido e auxiliado por Dr. Bezerra de Menezes e sua equipe. E muitos recém-desencarnados eram levados para uma praia para que ali eles pudessem respirar, ficar de uma maneira tranquila. E os desencarnados, recém-desencarnados, iam chegando aos poucos com os seus benfeitores espirituais. Iam ficando ali na praia.
Até que doutor Bezerra de Menezes falou para ele que precisavam esperar um pouco mais, porque faltava uma professora de um bairro muito distante. E as pessoas que iam chegando ali, os desencarnados, alguns ainda confusos e alguns já lúcidos. E faltava a professora. Logo em seguida, chegou a professora de bairro distante, acompanhada de 2 benfeitores, muito serena, simpática e feliz. E o doutor Bezerra de Menezes a cumprimentou. O irmão Jacob logo percebeu a elevação espiritual dela. E o que ele mais se chocou, havia no peito dela uma luz que se irradiava. E de todo aquele grupo desencarnado, ela era a única cujo peito irradiava muita luz. E ele, como trabalhador espírita, que trabalhou em tantos movimentos, se sentiu envergonhado. E sentiu até inveja daquela educadora, daquela senhora que chegou, por toda a luz que ela trazia no peito. E nós vamos observando durante todo o livro que em vários momentos irmão Jacob se sentia envergonhado, porque ele fora um trabalhador, mas ele não conseguiu construir uma luz nele. Ele via os seus companheiros, tarefeiros, que todos tinham alguma luz, e ele sempre com aquela vergonha. Quando eles começaram e foram subindo para as espirituais, em grupo, todos foram orientados para a autoproteção, para não se deixarem envolver por energias mais escuras, mais umbralinas. Ela não precisava, porque ela tinha luz, então nem iam enxergá-la. E eles foram nessa jornada, até que de repente ele começou a ver, pareciam uns pássaros luminosos, uma coisa linda, aquela revoada. E aí ele foi perguntar para os seus amigos espirituais, que responderam: não são pássaros, são crianças que vieram buscar a Senhora Educadora. E aquela luminosidade, eles foram se transformando em individualidades luminosas, crianças que ela havia ajudado aqui na Terra, muitas delas, e que ela tinha, para com ela tinha um sentimento maternal, uma educadora que fez o seu trabalho com amor, com abnegação, com aquele sentimento maternal que envolve a criança e muitas vezes auxilia tanto. E eram crianças que vieram buscá-la. E eles cantaram hino de glória a ela e as educadoras abnegadas que tanto trabalham para construir a luz nas crianças. E sempre com um sentimento de muito amor e de muita abnegação. E todo aquele grupo chorou de comoção. E quando nós lemos esse pedaço do livro, nós também nos comovemos. E naquele choro, naquela comoção, aquele espírito ficou cada vez mais radiante e foi levada por aquele grupo. E uma das crianças, cheia de luminosidade, chegou para ela e disse: vamos, minha mãezinha, há uma escola nas paragens celestiais esperando por você. Uma escola muito mais bonita. E foram para outras paragens, diferente daquele grupo, numa cena linda de luminosidade. Então eu trouxe esse momento do livro para nos ilustrar o que é um obreiro atento. É aquele que, mais do que ajudar o outro, é aquele que constrói no seu interior
a luz, que deve ser a nossa tarefa principal, construir a luz no nosso mundo interior. Este é o obreiro atento. E vamos vendo durante o livro toda a reflexão do Jacob, de que ele fez de uma maneira o seu trabalho de caridade, mas sem muito envolvimento com aquelas pessoas que ele ajudava. Então ele percebeu que ele precisava ter mais simplicidade. Ele precisava ter criado uma conexão maior com as pessoas que ele ajudava e uma simplicidade, uma humildade que ele não construiu, que seria o afeto e a conexão que construiria mais a evolução dele e aquela luz interior que ele tanto queria ter quando estava na espiritualidade. E se nós formos também ler O Céu e o Inferno, no capítulo 2, tem vários relatos dos espíritos felizes. E os espíritos felizes, todos têm algo em comum. Eles foram bons. Então são relatos também muito interessantes que precisamos ver. E a nossa reflexão de hoje sobre obreiros atentos também nos faz pensar sobre a cultura do plano terreno, do nosso mundo material. Então o obreiro precisa ficar muito atento para que ele seja obreiro do Senhor e não obreiro da sua própria personalidade e do seu ego. Nós temos, quantas e quantas vezes, nas instituições terrenas, um perfil extremamente competitivo. Parece que nós já incorporamos essa competição. E esse perfil competitivo vai nos levando a ter ciúme, a ter inveja, a querer fazer valer a nossa opinião, a não gostar quando alguém está em destaque. E nós vamos nos envolvendo em tudo isso e não percebemos que quando nós trabalhamos em grupo, em qualquer lugar, e nós começamos a ter esse perfil competitivo, nos incomodando quando a nossa opinião não é aceita, querendo estar no controle, nos incomodando quando alguém está em destaque, nos incomodando, nos melindrando com várias situações do grupo. Nós não estamos servindo a uma causa maior. Nós estamos representando essa cultura competitiva. E mais ainda, quantas e quantas instituições não formam chapas de disputa? E nessas chapas de disputa, uma ganha e a outra começa a boicotar aquela que ganhou, o trabalho daquela que ganhou. Então são situações que nós devemos refletir, porque isso não é ser obreiro atento, não é ser obreiro do Senhor. Nós temos que refletir sobre isso, porque faz parte de uma cultura terrena, não de uma cultura cristã. Aí estamos servindo ao nosso ego e não servindo a uma causa maior. Há muitos obreiros do Senhor nas escolas, nos hospitais, nos lares coletivos. Quantas e quantas pessoas não fazem com amor, com dedicação? São pessoas simples, humildes, anônimas, que estão por aí. E nós não enxergamos a luz que há nelas, mas são obreiros que estão servindo a causa maior do Cristo, que é a causa de amor, para melhorar a humanidade. Esses são os verdadeiros obreiros do Cristo. E nós temos também, nessa reflexão sobre os obreiros atentos, nós temos sempre que pensar que todos nós podemos servir a uma causa maior, porque nós estamos sempre com as tarefas e os grupos e os lugares muito adequados ao nosso crescimento. Então, muitas vezes, nós temos que calar, sim, as nossas discordâncias, os nossos ciúmes, as nossas opiniões,
para que o grupo esteja mais unido, para que a causa do Cristo seja o objetivo maior. E o objetivo também, quando nós nos deparamos com esses desafios, é construir em nós essa luz, essa abnegação, esse amor, esse silêncio interior. E construir em nós uma maturidade espiritual. Então, quando Jesus lavou os pés dos seus apóstolos, ele estava ensinando, além de humildade, estava ensinando a conexão com o outro. Eu lavo os seus pés, porque o outro é importante, porque eu dou valor para o outro, porque eu quero compartilhar a experiência com o outro. Então é uma lição de humildade, porque nós temos que ter a consciência de que nós somos iguais. Não somos nem melhores, nem piores, nem superiores, nem inferiores. Nós somos iguais. E começar a treinar esse olhar que o outro é um irmão. Por isso nós devemos, muitas vezes, servir a um plano maior e não a nossa própria personalidade, que muitas vezes é vaidosa. Esse é o ensinamento do Cristo, muitas vezes, e o obreiro atento é aquele que vai ter atitude, não ficar só na teoria, mas vai trabalhar dentro de si, principalmente a humildade, o amor e a construção da sua luz interior. E eu vou finalizar com uma mensagem muito linda do Espírito da Verdade, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele diz: felizes serão aqueles que trabalharem para o Senhor com desinteresse. E ele diz: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Então a obra maior é a obra de amor que o Cristo quer implantar na terra, quando nós valorizamos uns aos outros e somos mais fraternos e mais irmãos. E a outra grande obra é a construção da nossa luz interior, que é a nossa evolução. Que todos nós possamos ser um pouquinho daquela professora que, ao desencarnar, estava com tanta luz, com uma estrela de luz no seu peito. Então, que o amor seja o nosso guia em cada tarefa e que o nosso semelhante sempre receba muita valorização, para que possamos também trabalhar a nossa humildade. Gente, são ensinamentos lindos, vamos levar para o nosso dia a dia, para a sabedoria do nosso dia a dia, e a gente só tem que agradecer muito por estarmos todos aqui reunidos como irmãos iguais, porque ninguém é melhor do que ninguém, somos todos iguais, e que o nosso coração possa brilhar cada vez mais no amor e na alegria de servir. Bom, muito obrigada. Então, nesse instante, vamos encher o nosso coração de luz. A luz do amor, a luz da fraternidade, a luz do Cristo. Ele conta conosco. Que possamos emanar para o planeta Terra as nossas vibrações de muito amor, de muita paz, com o desejo sincero de que haja paz entre todas as nações, de que todos os corações humanos possam vibrar em amor e paz. E como num abraço carinhoso, nós abraçamos todos os nossos irmãos em situação de sofrimento,
abraçamos como a professora que abraçou os seus alunos, como mães, como pais, plenos de amor, de compaixão, de iluminação. E vamos, neste mesmo abraço, envolver o Brasil, esse país que nos acolhe nesta encarnação, que nos dá a liberdade de credo e que nos dá essas lições espirituais, desejando também a paz e a luz para o Brasil. E essas nossas vibrações envolvem a cidade de Santos, para que aqui cada vez mais se fortaleça a egrégora de luz que abençoa, que pacifica, que protege. Vibramos por esta casa, por todos os seus voluntários, por todos os espíritos benfeitores que aqui nos acolhem, e por todos esses espíritos que também vêm conosco para aprender e evoluir. Vibrações para o nosso lar, para os nossos entes queridos. E vamos envolver a cestinha de vibrações, para que todos ali recebam a assistência necessária. E por que não vibrar por nós, para que cada vez mais Jesus conte conosco na ética, na alegria de servir e como obreiros atentos. E assim damos graças a Deus. 92. Hora de acalmar o coração, é hora de entrar em oração, para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é todo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, sinta esse calor. A oração renovará o seu viver. E nesse instante, vamos ficar de coração muito aberto, com a certeza de que bênçãos de luz se derramam sobre nossas cabeças, com a certeza de que estamos totalmente conectados ao plano maior, de que todos estamos recebendo um abraço de muito amor. E a presença de Maria de Nazaré, do nosso amigo Jesus, vai confortando os nossos corações em luz, em paz, em alegria de viver, em gratidão constante. E assim, damos graças a Deus, graças a Jesus. Música 69.
lindo, nasce outra vez Jesus menino, entre os homens de boa vontade, ao sentimento de fraternidade, independente da raça ou da cor, somos iguais, prevalece o amor. E ficamos então com a frase: procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Sintam-se todos abraçados.